Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Quero ministrar ao teu coração uma palavra, lá em 2 Samuel, capítulo 23, lá no verso 11, diz assim a palavra de Deus. E depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o Aradita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, que havia ali um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se em pé no meio do terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Preste atenção nesse capítulo, a qual eu quero ministrar ao teu coração. Samá não era uma pessoa totalmente conhecida, ou seja, não era conhecido por ninguém. Mas a Bíblia vai relatar que ele estava junto com Davi. E quando ele estava junto com Davi, ele se posicionou para defender um campo de lentilhas. Se você analisar a Bíblia aqui, você percebe que todos os homens fugiram dos filisteus. E quando eles fugiram dos filisteus, sobrou simplesmente para Samá. Samá estava ali, ele olhou e observou que aqueles homens filisteus estariam roubando aquele campo de lentilha. E ele resolveu fazer a diferença. O que eu quero dizer para você nesse dia? Você tem que fazer diferença naquilo que Deus chamou você para fazer, aonde você estiver. E eu acho interessante aqui que esse homem, ele não teve medo das consequências, ele não teve medo de encarar as dificuldades, ele não teve medo de olhar para aquilo que ele estava enfrentando de maneira nenhuma, pelo contrário, ele se posiciona para encarar todos os problemas que ele estava enfrentando. Interessante, amado, que ele se posiciona, Samá, ele se levanta para defender a plantação de lentilha, porque ele disse assim, não, peraí, era um local da onde nós plantamos, era um lugar onde nós preparamos a terra, é um lugar onde nós colocamos tudo aquilo que era necessário e nós preparamos todo o ambiente, ou seja, agora que está tudo bem, vêm os filisteus e querem roubar o que é nosso? Não vai roubar. O que eu vejo aqui? Uma estratégia muito grande da parte de Deus para mim e para você. Muitas vezes, amado, nós temos deixado passar batido as coisas que Deus tem proporcionado na nossa vida. Nós temos deixado as coisas acontecerem naturalmente e a gente não tem tomado posse daquilo que Deus determinou para nós. Samá aqui eu acho interessante porque ele não era uma pessoa conhecida, mas ele se posiciona para defender o que era dele. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? Que você defenda o que é seu. Você se posiciona diante das lutas, diante das dificuldades. A Bíblia diz, amado, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Pelo contrário, a nossa luta é para que a gente tenha verdadeiramente contra hostes espirituais malignas. Samá, ele tinha consciência e ele observa as lentilhas que estavam naquela terra. Ele falou, não, peraí, nós trabalhamos em prol disso. Talvez você está olhando para você e você está vendo um resultado de um trabalho que você lutou, que você trabalhou, que você desenvolveu. Talvez é a tua família, talvez é os teus negócios, talvez é a tua história e você está vendo isso ir por água abaixo. E Deus está dizendo para você hoje, defenda com todas as forças que você tem. Defenda aquilo que Deus proporcionou para a tua vida. Coloca a sua mão debaixo da autoridade do Senhor. Sabe, não adianta aqui, eu não vejo Deus olhando para Samá e dizendo para Samá, Samá, vai lá e faz a diferença, vai lá, Samá, faz a diferença, ó, luta, batalha. Não, Deus não falou para ele, foi ele que tomou atitude. O que eu quero dizer para você? Toma atitude naquilo que você precisa fazer, amado. Tem pessoas, amado, que só quer que Deus lute por ele, mas aqui eu não vejo que é Deus que está lutando por ele, é ele que está defendendo um campo de lentilha, aonde ele se posiciona para defender aquilo que ele construiu. O que eu quero dizer para você, defenda o que é necessário para você, lute pela sua família, lute pelos seus ideais, lute por tudo aquilo que Deus tem proporcionado na tua vida. Não fica olhando para você achando que as coisas vai acontecer com facilidade. Não, amado. Levanta a tua cabeça, lute por tudo aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida, amado. Deus confiou em você algumas lutas, é verdade. Deus confiou talvez a sua família para que você possa defendê-la. Defenda os seus negócios, defenda a sua família, defenda os seus ideais, naquilo que Deus proporcionou no teu coração. Não fique achando, amado, de repente que no teu coração que você vai perder uma batalha. Olha que interessante aqui, olha, nesse capítulo, no capítulo 23 de 2 Samuel, no verso 11, ele diz assim, e depois
dele vinha Samá, o filho de Agé, o Ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiu dos filisteus. O que ele está dizendo aqui? Olha, o povo tinha fugido, ou seja, esse homem chamado Samá, ele estava sozinho, mas ele falou, eu não vou sair daqui, eu vou defender minha terra. Defenda o que é teu, se posiciona diante do altar de Deus, se posiciona diante da grandeza de Deus, traga a excelência daquilo que Deus determinou sobre a tua vida, amado. Paulo, ele diz, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4. O que ele está dizendo, amado? Que as nossas armas não são, da nossa milícia, não são carnais, ou seja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, elas são hostes espirituais malignas, então nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos posicionar. Por quê, amado? Porque a nossa arma, amado, é poderosa em Deus. Quando nós buscamos em Deus, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós temos o atributo de Deus, nós buscamos aquilo que Deus determinou sobre nós. No verso 12, ele diz assim, ele, porém, pôs-se em pé no meio do terreno. O que ele estava dizendo? Olha, aqui ninguém vai pôr a mão, aqui ninguém vai tirar, aqui ninguém vai colocar a mão naquilo que Deus deu para minha vida. Ele estava se posicionando para que a grandeza de Deus se estabelecesse sobre a vida dele. Se posicione naquilo que Deus determinou sobre a tua vida, se posicione naquilo que Deus chamou você para fazer, amado, porque quando você faz, você traz a excelência de Deus em nome de Jesus. Se posicione para que a grandeza de Deus se estabeleça sobre você. Ele se posiciona aqui para defender a família dele, para defender o campo de lentilha, porque ele sabia o quanto ele tinha trabalhado para conquistar aquilo, ele sabia o quanto ele tinha lutado. Talvez você está olhando e você está dizendo, olha, eu lutei tanto para isso, e agora parece que as coisas estão se perdendo. Não, lute pelos seus ideais, lute pela sua família, lute, aleluia, por tudo aquilo que Deus tem colocado, e pode ter certeza, o que eu acho interessante, amado, Deus não tinha chamado ele, mas no meio do caminho Deus entra na batalha, aleluias, Deus entra na batalha para mudar a história dele, Deus entra para mudar a história daquele homem chamado Samá. O que eu quero dizer para você, amado, Deus, quando você tem uma atitude de fé, quando você se posiciona diante daquilo que Deus chamou você para fazer, a tua atitude de fé vai mover o coração de Deus. E a partir do momento quando você move o coração de Deus, a tua história começa a ser mudada. Sabe por quê? Porque Deus, ele se levanta no trono dele. Deus está se levantando hoje para mudar a tua história, para mudar o teu cativeiro, para mostrar para você que ele é fiel. Olha no final do versículo 12, quando ele diz assim, ó, e o Senhor operou uma grande vitória. Sabe por quê, amado? Porque Deus entrou na peleja, Deus entrou na batalha, Deus operou uma grande vitória. O que eu quero dizer para você, amado, os filisteus tiveram que bater em retirada. Tudo aquilo que está tentando atrapalhar a tua história vai ter que bater em retirada em nome de Jesus, amado. Se ponha de pé diante do trono de Deus, defenda, aleluia, a tua história, defenda os teus negócios, defenda a sua família, aleluia. Não fica olhando para você achando que as coisas não vão acontecer, pelo contrário. Eu acho tão interessante quando Paulo, ele fala em 2 Coríntios 10, 4, Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, aleluias. Quando você invoca o poder da Trindade, o poder do Deus Todo-Poderoso, você pode ter certeza, você não está sozinho na batalha. Aqui Samá, ele não tinha nem a pretensão, aleluias, de invocar a Deus, mas Deus era com ele, Deus estava com ele, porque Deus viu a intenção do coração dele. Deus sonda o teu coração e sabe aquilo que você está enfrentando. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe as suas necessidades. Então se ponha de pé, se ponha em oração pela tua família, pelos teus negócios, pela tua história. Não fique abatido achando que já perdeu tudo, não, porque se você ficar abatido, você não vai viver o melhor de Deus. Mas Deus está dizendo hoje para você, se ponha na posição e vença todas as batalhas. Deus te abençoe, que esse dia seja um dia lindo, um dia maravilhoso, que a grandeza de Deus se estabeleça sobre você. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas tem um Deus que quer suprir todas as suas necessidades. Eu não sei qual é a tua batalha, mas tem um Deus que é gigante. Eu não sei qual é a tua questão. Talvez a tua questão é uma luta familiar, talvez a tua questão é uma luta que você não sabe como vencê-la, mas tem um Deus que sabe, aleluia, como agir na tua vida. Então eu quero
profetizar para você. Eu quero te abençoar com toda sorte de provisão, para que você vença todas as batalhas e que você conquiste cada vez mais os seus ideais em nome de Jesus. Preste atenção, você vai viver o melhor de Deus. Samar aqui, ele não tinha nenhuma pretensão, a não ser, aleluias, defender o que era dele. Defenda o que é teu e você vai viver o melhor de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.